dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Tudo vai cooperar com o que Deus preparou. E a palavra encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e vamos meditar aqui na palavra de Deus que diz assim nesta manhã. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor o obedece. Precisamos ter isso em mente, porque muitos querem a parte da Bíblia que diz Deus tem o melhor para nós, mas esquece da outra parte que diz obedeça, renuncie. A palavra de Deus disse no devocional de ontem para a gente estar atento às falsas religiões que querem arrancar de nós aquilo que Deus não mandou. Querem colocar sobre nós julgos pesados aos quais Deus não colocou. Mas precisamos estar atentos com falsa religião, com falso evangelho, que nos fala das bonanças, mas não nos fala da nossa parte de obediência e renúncia. E tudo vai cooperar com o que Deus preparou. Tudo vai cooperar sobre a vida daqueles que amam a Deus, daqueles que servem ao Senhor com alegria, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que submetem-se à vontade de Deus. E talvez você hoje esteja passando um momento difícil. E talvez é muito difícil para você acreditar nas promessas que Deus tem para a tua vida. Em circunstâncias tão contrárias também, Jacó deu para José uma túnica, e naquele tempo aquela túnica representava liderança em um tempo que José era apenas um menino, ou seja, aquilo que o pai dele deu a ele não condizia com aquilo que ele era ainda. Talvez aquilo que Deus te prometeu ainda não condiz com aquilo que você vive. E esse contexto que te aflige ainda desperta em pessoas um coração invejoso. E foi isso que aconteceu com José. Os seus irmãos viram sobre José aquilo que eles não poderiam ser. E não se contentaram em ver José vivendo o propósito dele. E eles iam viver o propósito que o Senhor tinha sobre a vida deles. Não, eu não vou viver, eu não tenho disposição para viver, então vou ofuscar quem tem algo para viver. E aí, mente para Jacó, dizendo que José tinha morrido, quando eles mesmos tinham vendido José. E tentam paralisar o chamado e o propósito de Deus sobre a vida de José. Só que você precisa entender, o inimigo só tenta, porque ninguém pede trabalhar de Deus, o que Deus já determinou sobre a tua vida. O inimigo não vai impedir. E você também não pode ser esse impedimento. Você tem que cooperar e contribuir com a obra de Deus. Como? Obedecendo a Cristo, andando os seus caminhos, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, seguindo os seus mandamentos e não desistindo. E perseverando, independente das circunstâncias. A promessa, gente, vai exigir renúncias, que muitas vezes tornarão o nosso caminho desconfortável. A promessa vai chamar a atenção dos nossos inimigos, porque a luz de Deus vai incomodar as trevas. Aquilo que nós estamos caminhando, para aquilo que nós estamos caminhando, o inimigo sabe que vamos chegar se não desistimos. E tudo que ele quer fazer é nos paralisar. Então não se distraia com os inimigos do meio do caminho, porque até eles vão cooperar com a obra que Deus tem na tua vida. Porque o que os irmãos de José fizeram com ele o posicionou no lugar que Deus queria usá-lo. Então tome posse dessa palavra e não se distraia com os inimigos, mas saiba que até eles estão cooperando para o teu bem. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por esta palavra nesta manhã.
Que nós não venhamos desistir, que nós mesmos não venhamos ser os nossos próprios adversários, quando nos deixamos levar pelas nossas emoções, quando nos distraímos com os inimigos, com as afrontas, com os levantes, que venhamos saber, Deus, que o mal que nos fizerem, o Senhor tornará em bem. Que até os inimigos que nos levantam para nos paralisar, o Senhor vai os usar para cooperar para o nosso bem, para nos posicionar no lugar em que o Senhor vai nos usar. Sabemos, Deus, que o tempo de espera é um tempo de muita aflição. Sabemos que o tempo de espera é um tempo que nós temos que fazer muitas renúncias, Deus. Mas também o tempo de espera nos posiciona no lugar que o Senhor vai nos usar. Que nós venhamos nos manter resilientes e perseverantes neste caminho para vivermos o cumprimento do Teu propósito, Senhor. Não nos deixa desistir, não nos deixa olhar para trás, Senhor. Que apesar daquilo que nós carregamos não condizer com o cenário que nós vivemos, saberemos que no fim tudo vai se encaixar e o Senhor vai cumprir a Tua promessa. É nisso que cremos e nós esperamos em Ti, Senhor. Abençoa este dia, abençoa a nossa casa, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.